Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Deus abençoe a sua vida. Deus derrame muitas bênçãos sobre a sua família, né? Colocamos aqui aos pés do Sagrado Coração de Jesus e do coração de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Jesus, eu confio em vós. Escreva aqui embaixo. Professa a sua fé. Jesus, eu confio em vós. A doutrina dos fariseus era formada de preceitos humanos. Nós vamos ver aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 7, de 1 a 13. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas não a receberam para observar, como lavar os copos, os jarros e os vasos de metais e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas teu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar os jarros, os copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizi-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldizer o pai ou a mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim e o corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenaste. Muitas outras coisas fazeis semelhantes a estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A falta de cuidados com as mãos tem sido a causa de muitas doenças. A gente viu isso no período da pandemia, né? Até hoje, nós, lavamos a mão com álcool gel, né? E pegamos em coisas contaminadas, infectadas, né? E depois a gente vai lá, limpa o olho, passamos a mão na boca e pronto. Ficamos infectados, né? Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Porém, o problema dos judeus não era a higiene, mas sim a questão do puro e do impuro. Ou seja, eles não estavam preocupados com a higiene em si, mas com a pureza. Isso baseado na tradição que eles, que mais valorizavam, mais
questionavam do que a própria caridade. Eles seguiam as tradições mais do que a caridade, né? Tocar em uma mulher, um doente, para eles era motivo de ficar impuro. Isto não por causa da contaminação viral em si, mas pelo fato de que todo tipo de doença, segundo a tradição, era causado pelos pecados da pessoa. Entendeu? Se a pessoa tinha um pecado, é porque se ela tinha uma enfermidade, era porque é consequência de algum tipo de pecado. Assim eles pensavam lá, né? Portanto, como disse Jesus, a doutrina dos fariseus era formada de preceitos humanos, não vinha de Deus. Né? Eles mesmos colocaram mais de 600 mandamentos por conta própria, principalmente aqueles que beneficiavam a eles. Né? Jesus não é contra os cuidados de higiene, por favor, gente, não é isso. Né? Ele está criticando neste evangelho a forma errada dos fariseus interpretar os mandamentos. Jesus não é contra você passar o seu álcool gel, né? Você lavar suas mãos antes de comer, lavar o prato, e sim, esses fariseus, a forma que eles interpretavam os mandamentos, né? Jesus, no evangelho de hoje, critica os judeus que não davam muito valor, davam mais valor à tradição do que à vontade de Deus, né? Meus irmãos, reparem que a tal purificação feita por eles não era necessariamente medidas de higiene, mas sim para o tal do purificação simplesmente. Jesus, mais uma vez, eu digo, não é contra as medidas de higiene, mas o que ele está combatendo, né, é que a distorção da lei de Deus feita pelos fariseus, né? Não vamos interpretar o texto do Evangelho de hoje de maneira errada, né? Fazendo como os doutores da lei. A higiene é fundamental para prevenir a nossa saúde. Quando tivemos um grande surto da gripe suína, né? As autoridades sanitárias, os profissionais da saúde pública recomendaram medidas eficientes para se evitar o contágio, né? Todo mundo tomou os cuidados, né? Os devidos cuidados para evitar. Nas missas até foi abolido o abraço fraterno, que às vezes até hoje não se dá a paz, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos acolher a palavra de Deus, vamos acolher a Jesus, né? A Jesus que cura, que liberta. O amor é o principal mandamento. Não vamos ser fariseus, não vamos atrás dessas técnicas humanas, né? Dos fariseus, os preconceitos, né? Que fica criticando tudo e que Jesus faz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.